Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós trataremos sobre estatística. Eu desenvolverei 4 exercícios do Enem que tratam desse assunto. O assunto escolhido aqui são as medidas de centralidade. Existem 3 medidas de centralidade que sempre são cobradas nas questões do Enem, a saber, média, mediana e moda. Faremos um exercício que trata cada uma dessas questões. Neste primeiro exercício, ele trata sobre média aritmética. Vejam bem, ele diz o seguinte: o quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Então, tem os dias da semana e o número de pães vendidos relativos a cada dia da semana. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. Ou seja, ele vai produzir o valor ou a quantidade mais próximo da média de toda aquela semana que ele tem as observações anotadas. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi. Então, primeiramente, a gente precisa conhecer a média aritmética dos dias, ou melhor dizendo, da produção, do número de pães vendidos nessa semana. Então, observando aqui as nossas informações, nós temos o número de pães vendidos em cada um dos dias. Para calcular a média aritmética, o símbolo que é x com uma barra, nós devemos somar todos os valores, então nós vamos fazer 250 mais 208 mais 215 mais 251 mais 187, novamente 187 e por fim o último valor, o último dia ali anotado, 186. Nós temos exatamente 7 dias observados. Então, para cálculo de média, a gente soma o número de valores que nós temos e dividimos pela quantidade, Soma dos valores dividido pela quantidade. Então, basta fazer uma soma simples, somar esses valores. Essa soma é igual a 1.484 e dividir por 7. Então, somamos primeiro, agora a gente divide por 7 e vamos encontrar que a média aritmética é igual a 212, Essa divisão resulta 212. Então, o que ele quer? Ele quer que a produção seja mais próxima da média. Esse valor foi igual a 212. Qual é aqui nessa tabela o valor mais próximo de 212? Bom, o valor mais próximo de 212 que nós encontramos aqui é 215. Esse é o valor mais próximo. E essa produção foi na terça-feira. Então, o dia da semana utilizado como referência será a terça-feira. Essa é a resposta para o nosso exercício. Vamos resolver mais um exercício sobre média, que é o seguinte: em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume descrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. Esse resultado está representado no quadro. Então, durante 52 dias, nenhuma garrafa fora da especificação. Durante 5 dias, tinha uma garrafa. Durante 2 dias, 2 garrafas e 3 garrafas em apenas um dia. Essa tabela em estatística ela é conhecida como distribuição de frequência. Você observa que o valor da variável, nenhuma garrafa, uma garrafa, 2 garrafas fora da especificação ou 3 garrafas. E na coluna que é o número da frequência. O que é frequência? É a quantidade que aquilo aconteceu, que aquele valor aconteceu. Então, essa é uma tabela de distribuição de frequência. O exercício pede a média diária das garrafas fora das especificações. Então, eu devo calcular a média de acordo com a quantidade de dias avaliado. Observem que o número total de dias, aqui está escrito, mas se a gente soma aqui, confere, 52 mais 5 mais 2 mais 1, um total de
60 dias observados, né? Então, esse é o número total de dias que nós vamos analisar essa média. Cálculo da média, soma todo mundo e divide pelo número total. Em uma distribuição de frequências, basta a gente pegar o valor da variável e multiplicar pela frequência dela. E a mesma coisa de somar aquela quantidade de vezes. Então, nós vamos fazer 0 vezes 52, porque foram zero garrafas durante 52 dias, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2 e, por fim, a última linha aqui da tabela, mais 3 vezes 1. Então, nós fizemos aqui toda a contagem de acordo com as garrafas fora das especificações. E vamos dividir por 60, porque foram 60 observações. Mas 0 vezes 52 é zero. Isso vale? Claro que vale. O valor da variável é zero. Significa que nenhuma garrafa durante 52 dias estava fora das especificações. Então, a minha média ficou 0 vezes 52. Eu vou colocar aqui o resultado só para a gente observar. 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. Tudo isso dividido por 60. Então, 5 mais 4 mais 3, 12, que dividido por 60 resulta em 0,2. Então, 0,2 foi a média encontrada do número de garrafas fora das especificações. A nossa resposta, letra B. Vamos a um outro exercício que agora trata de outra medida de centralidade. Essa medida é a mediana. Muitos exercícios no Enem aparecem tratando de mediana. O que é mediana? Mediana é o ponto central do conjunto de observações. Só que não é o conjunto tomado aleatoriamente, é um conjunto ordenado. Então, isso pega muita gente. Às vezes a gente lembra no Enem que mediana é o valor que está lá no centro do conjunto de observações, mas esquece de organizar primeiro esse conjunto de observações. Vamos ao exercício que eu explico melhor. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de vôlei masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres e suas respectivas alturas em metro. Então tem aí o nome dos jogadores e a altura relativa de cada um deles. Ele pergunta sobre a mediana das alturas desses jogadores, ou seja, qual é o valor central desse conjunto de observações. Se notarmos, está tudo desordenado. Olha, começa com 1,90, vai para 2,01 metros, volta para 1,92. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é organizar em ordem crescente. Então, para facilitar, nós vamos anotando aqui do lado, primeiro, a menor altura observada, e aí eu já vou riscando aqui para facilitar, tá? A nossa anotação. Então, depois eu anoto 1,90. Observem que 1,90 acontece 2 vezes. Então, a gente repete o valor, quantas vezes ele aparecer. Depois disso, nós temos aqui 1,91. Seguindo aí as nossas anotações, nós temos 1,92. Depois, 1,94. Vou riscar aqui para ficar melhor. 1,98. Depois nós vamos para 2,01 metros. 2,03. 2,05. Cadê ele para eu riscar? 2,09. E por fim, 2,11 metros, que é o último valor aqui, né? Observado, a maior altura observada. Se observarmos, né, de novo aqui, nós temos uma quantidade par de elementos. Quando é uma quantidade ímpar, fica fácil identificar o elemento central. Quando é uma quantidade par, não tem exatamente um valor central, né? Então, nós temos que pegar os dois elementos que dividem o meu conjunto de dados no meio, que seria, no caso, 1,94 e 1,98. Observe que antes de 1,94 eu tenho exatamente 5 elementos e após 1,98 eu também tenho 5 elementos. Então, quem que seria mediano? 1,94, 1,98? Nenhum nem outro.
A mediana é um valor que está aqui entre os dois, que divide 6 elementos para a esquerda e 6 elementos para a direita. Então, para o cálculo da mediana, vou representar assim, nós devemos somar 1,94 com 1,98 e dividir por 2, realizar a média aritmética entre os dois valores. Então, sempre que o número de elementos for par, nós devemos proceder dessa maneira. Se for ímpar, é só pegar o elemento central e tá tudo certo, tá bom? Então, realizando essa média aqui, fica 3,92, que dividido por 2 é igual a 1,96. Então, 1,96 é a mediana desse conjunto de observações. Vamos ao último exercício que trata da terceira medida de centralidade que eu mencionei, que é a moda. O que é a moda? Moda é o elemento que mais aparece, que tem uma maior frequência no nosso conjunto de observações. Então, esse exercício, ele diz assim: ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Então, observe essa tabela, ela registra o número de pessoas que entram e o número de pessoas que saem. Então, no térreo tem 4, quer dizer, o ascensorista e entraram 3 pessoas. Vejam aqui no primeiro andar o que aconteceu. Entraram mais 4 pessoas, porém saíram 3 das que estavam ali dentro. E assim por diante. E aí ele pergunta o seguinte: com base no quadro, qual é a moda, ou seja, aquele registro que mais aconteceu, do número de pessoas no elevador, que permaneceram no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar. Então, vamos lá, né? No térreo, vou representar pela letra T, tem 4 pessoas. Né? Ali é a quantidade de pessoas que estavam. No primeiro andar, vejam, tinha 4 pessoas que subiram do térreo até o primeiro andar, entraram mais 4, porém saíram 3. Então, no final das contas, ficaram 5 pessoas no elevador. No segundo andar, o que aconteceu? Tinha 5 pessoas lá do primeiro andar. Entrou uma e saiu outra. Então, permanecem 5 pessoas no elevador. Lá no terceiro andar, o que aconteceu? Eu tinha 5 pessoas. Deixa eu colocar uma setinha assim que fica parecendo negativo, né? Eu tinha 5 pessoas. Entraram 2 e saíram 2. Então, entraram 2, mas saíram 2. Permanecem 5 pessoas. No quarto andar, o que aconteceu? Tinha 5 pessoas, entraram 2 e não saiu ninguém. Então, permaneceram 7 pessoas no elevador. E, por fim, no quinto andar, você tinha 7 pessoas, entraram 2 pessoas e saíram 6 pessoas. Então, lá no quinto andar, ficaram 3 pessoas no elevador. Moda é o número que mais se repete. Então, observem que o 5 foi o valor que mais aconteceu, né? Aqui os outros nenhum, mas se repetiu, aliás, né? Apenas o 5. Então, a moda desse conjunto de observações é 5. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Até uma próxima.